Oi pessoal, meu nome é Jordana e eu sempre tive sorte com o professor, sabe? Eu sempre fui bem. Eu sempre fui querida pelos professores, sempre fui querida, mas eu nunca fui com a cara deles, eu não gostava muito deles, eu sempre tinha algum professor que eu não gostava, sempre tinha algum professor que eu não ia com a cara dele. Tipo, tinha um professor que ele chegava na escola e ele dava sono nos alunos, porque ele não passava o dever direito. Ele ficava olhando pra cara dos alunos com sono e a gente não podia falar com ele porque ele tinha um bafo de café. O professor tinha um bafo de café, gente. Não dava pra ficar perto desse professor porque ele tinha um bafo de café horrível. Nossa senhora, ele fedia demais. Não era só o bafo de café que me incomodava, era o fedor dele. Ele ia pra escola fedendo. Mas talvez você deve estar pensando assim: ah, talvez ele antes de ir pra escola ele vai pra algum lugar a mais. Impossível, porque o primeiro horário era a nossa escola e o primeiro horário era a minha sala. Então, como é que ele ia fedendo tanto pra escola? Eu não entendo. Eu não entendo como é que ele ia fedendo tanto pra escola, porque a nossa era o primeiro horário, era ele. Então ele não ia pra outro lugar antes. Ele é podre. Ele chegava na escola podre. Chegava na escola podre, ele fedia demais, gente, demais. E o outro professor? Sério, professora, ela era um pouco fofinha e ela chegava na sala e implicava com cada um dos alunos, ela tinha uma implicância. Comigo, ela olhava sempre, quando ela não tinha nada pra fazer, ela olhava pra mim assim. Eu olhava pra ela bem assim. O que ela tem comigo? Ah, eu não entendo. Sério, a professora pegava no meu pé, era uma chatice. Que professora chata, velho. E ela também, ela pedia pra mim ir buscar comida pra ela. O professor não podia comer na minha escola. Só depois que eles foram deixar o professor merendar na escola. Mas antes o professor não podia merendar na escola. O que ela fazia? Ela pedia pra mim, pegar comida pra ela e levar dentro da sala. Ela pedia comida escondido. Comida escondido, sério. Ela pedia pra mim e pegar comida pra ela comer. E ela ainda falava assim: Jordana, pega comida pra mim e fala que é sem feijão. Pô, tem uma hora que cansa, né? A professora não pode comer na escola e pede pra eu levar comida escondido ainda. Poxa, isso irrita, professor, né? O outro professor, sério, ele me fazia rir muito. O professor de... Tá, eu não posso falar. Mas eu sempre fazia o dever com a minha amiga. Por causa que eu fazia mais dever com a minha amiga do que sem ela. Eu sentava do lado dela pra fazer o dever. Eu pegava a cadeira, arrastava até ela pra fazer o dever. Se ela não tivesse ali, eu ia me ferrar, porque eu não ia fazer dever. Eu não ia fazer dever. Sério, eu só fazia dever com ela. Sabe aquela amiga que quando você tá longe dela, seu coração não bate, você não pensa direito? Parecia que o meu cérebro era colado ao dela, que eu não fazia dever sem ela. Mas quando eu fazia dever com ela, o professor não entendia que eu só fizesse dever com ela. O professor pedia porque queria que a gente não sentasse juntas. Aí o que eu fazia? Não fazia dever. Eu não ligava mesmo. Matéria besta. Eu não ligava mesmo. Aí o que o professor fazia? Ele me chamava de sapatona. Ele chamava eu e minha amiga de sapatão. Ah, fala sério, né? Professor chato. Poxa, sorte que eu levava na brincadeira. Eu nunca contei pra minha mãe que o professor me chamava de sapatão. Nunca contei pra ela. Nunca, nunca. E o professor também. Eu acho que era professor de educação física. Certo. Quando a gente ia pra educação física, eu não era muito fã de educação física. Sério, quem é que vai fazer educação física com isso daqui, né? Quem é que... Eu não gostava de educação física. Não gostava. Eu gostava mais de ficar no meu canto, escutando música, quietinha, lá eu e minha amiga, no meu canto. Mas o professor cismava em chamar a gente para educação física.
A professora chamava um monte de gente pra jogar vôlei. Eu não gosto de vôlei. Pra que eu vou jogar? Pra ganhar ponto? Eu não ligo pra isso. Foda-se. Eu não ligo pra isso. O que a professora fazia? Ela ficava enchendo meu saco pra eu jogar vôlei. Só que não era só eu. Era eu e mais umas 20 meninas. Eu tô exagerando, eram umas 15. Exagerando. Tinha umas 5 meninas que não jogavam vôlei. Elas ficavam dentro da sala. E eu, quando ficava fora da sala, sentada numa cadeira, olhando o pessoal jogar vôlei, ela brigava comigo. Sério, ela não brigava com o pessoal que ficava dentro da sala dando beijinho, agarrando um no outro, não. Ela brigava comigo, que não gostava de jogar vôlei. Ela não brigava com o pessoal dentro da sala. Isso é revoltante. Pô, tem eu e mais 5 meninas sem jogar. Ela só vai brigar comigo, com uma só. Isso é implicância demais. Isso irrita. Porcaria. Depois fala que o professor é isso, que o professor é aquilo, mas também tem professor que enche o saco, né? Poxa, todo mundo já estudou na vida. Todo mundo entende que tem professor que irrita, passa dos limites. Tem professor que eu gostava, porque eu, por exemplo, quando eu tiver numa certa idade, eu vou querer ser professora de geografia. Por causa que os professores que eu tive de geografia foram muito bons comigo. Então eu gostei deles, eles me incentivaram a ser professora de geografia. Eu, quando crescer, quero ser uma professora de geografia. Quero sim. Por quê? Porque os professores eram legais comigo. Não era comigo, sei lá, eu gostava deles. Mas também tem professor que irrita demais. Eu falei da outra professora lá que pedia pra eu ir buscar merenda. Falei do professor lá que me chamava de sapatão. Esses são professores que eu conhecia. Então, comenta aí embaixo se você tinha algum professor que te irritava ou algum professor que você gostava. Em homenagem a eles, né? Divulga aí, põe aí embaixo algum professor que você gostava ou não. Alguma característica de um professor que eu não falei. Professor que fede ou professor que irrita você. Fala aí, né? Fala aí embaixo. Comenta, compartilhe, deixe seu like, por favor, né? Pra ajudar o nosso canal. Ainda tô no começo, acho que é o meu segundo vídeo, então comenta aí embaixo se você quer que eu faça mais vídeos também. Eu sei que eu não faço vocês rirem muito, mas comenta aí embaixo pra ver se vocês querem mais vídeo, né? Ajuda o nosso canal, compartilhe, deixe seu like e se inscreva também, tá? Isso ajuda muito.